Fala aí, pessoal, recadinho rápido antes de iniciar o vídeo. Aliás, vocês vão ver isso em vários vídeos essa semana. O Senado ele lançou uma consulta pública sobre a MP 1303. Então, o Senado está querendo saber a opinião da população sobre esta medida provisória, se as pessoas concordam ou não com a taxação dos investimentos, incluindo LCI, LCA, CRI, CRAI, fundos imobiliários, FIAGROS, entre outros. Então, se você tem interesse de manifestar a sua opinião e aí, de fato, fazer alguma coisa para que isso não passe, na minha visão, não deve passar. Então, tem o link aqui na descrição para você entrar lá no site da consulta pública no Senado para expressar a sua opinião, beleza? Então, bora pro vídeo agora. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o HGRE, fundo de lajes do Pátria, antigo fundo da CSHG. E antes de falar sobre o relatório, algo que, assim, é positivo, que foi o período de publicação desse relatório, porque era uma das questões que a gente estava, principalmente em função do mês passado, que os relatórios dos fundos da CSHG, ele sempre saiu por volta entre o dia 10 e dia 20. E o mês passado eles saíram quase no final do mês, praticamente no dia 30. E o HGRE e o HGCR já soltaram os relatórios aí no dia 13, se eu não me engano. Eu estou gravando hoje, dia 17, soltaram no dia 13. Até o momento do HGLG e do HGR1 não saíram ainda. Eu acho que o do HGFF, eu não conferi se o do HGFF já saiu. Mas o do HGLG e HGR1 não saíram ainda. Espero que saiam logo para não ter esse problema que a gente viu o mês passado. Mas vamos lá, vamos falar sobre o HGRE. Tem presentão aí de meio do ano, como eu já tinha falado para vocês, mas eu acho que o presente vai ser maior do que eu imaginava. Então, bora para o relatório gerencial de maio do HGRE. Então vamos lá, pessoal, relatório aí, mais um mês acompanhando o nosso querido HGRE, relatório de maio. Como vocês podem ver, e aqui eu falando esse branco com azul não ficou legal, mas... Pessoal, panorama de mercado, vamos deixar, porque assim, muitas coisas... não que eu não queira pegar isso, mas é que muitas coisas mudaram, principalmente por causa da questão da tributação dos fundos imobiliários, que ainda essa MP, que inclusive vocês devem ter visto aí no começo do vídeo o link para vocês participarem da consulta pública do Senado. Então, poucas coisas aqui a gente pode levar como a ferro e fogo, porque mudou bastante. Inclusive os fundos imobiliários desvalorizaram, por causa dessa MP, mas já chegaram a valorizar um pouco de novo, acho que muito em função das pessoas não acreditarem que essa MP vá para frente, até porque tem umas bizarrices. Inclusive hoje, até teve um post do Ricardo Figueiredo e do professor Baroni falando que essa MP acaba com a obrigatoriedade da distribuição dos 95%, que acaba praticamente com a previsibilidade de fundo imobiliário e acaba com o porquê dos fundos imobiliários, né, que é o foco em renda passiva, por isso que eu acho que não vai passar. Então, pessoal, fundo hoje, cota patrimonial 157, fechou cota de mercado 115, mas dá uma olhadinha aí para quanto fechou hoje, deixa eu ver aqui, HGRE11. HGRE11, 114,57. Então a gente teve na verdade, praticamente a mesma cotação que fechou o final do mês, então nenhuma alteração aí. O fundo continua negociando com baita deságio, uma liquidez aí de 1,4 milhão, dividend yield de mercado 8,9, patrimonial 6,5. A gente vê que o dividend yield de mercado ele está um pouco acima do que é o normal de lajes, mas o de patrimonial bem abaixo, né, do que a gente espera, mas mesmo assim muito acima do imóvel físico. Então aqui falando eles começaram os relatórios, inclusive o HGCR também está assim, eles agradecendo o feedback sobre os relatórios. Vamos ver, eles até colocam aqui que nos próximos meses eles vão implementar melhorias que receberam. Eu quero saber que melhorias são essas, né? Vamos ver se alguma das melhorias que a gente citou no vídeo, que inclusive eu mandei para eles vão incluir. Aqui, pessoal, aqui é um ponto que não tinha sido reconhecido as vendas que o fundo fez, que inclusive o vídeo passado eu dediquei bastante tempo para falar sobre essas vendas, inclusive mostrando a importância do reinvestimento dos dividendos, principalmente quando você tem vendas onde o imóvel não teve a reposição do valor da inflação do período. Então, a partir do momento que você recebe
esse dividendo na sua mão, você está tirando a inflação da sua carteira de investimentos, ou seja, o que ficou, em tese, perdeu valor. Então, por isso a importância de você reinvestir os dividendos mesmo em fundos de tijolo, porque em alguns casos a gente vê que os próprios imóveis não repõem a inflação. A gente tem aqui, foi a venda de 4 conjuntos lá do Berrine One, o conjunto do Transatlântico, e o Brasil tem parte que já é uma venda um pouquinho mais antiga, mas as vendas aqui eu expliquei bem o mês passado. Fez com que o fundo gerasse aí um resultado distribuível de 2,12. E como ele distribuiu 85 centavos, ele aumentou demais a reserva. A gente já vai chegar lá nesse ponto. Estou falando aqui que, em função disso aqui, eles já tinham escrito no mês passado e reafirmaram que o próximo mês vai ser distribuição além do que é normal, por causa para atender os 95%. Aí eu volto a falar aquilo da questão da MP. Isso, se a MP não existisse, não teria mais isso, né? Não teria mais essa obrigatoriedade. Falando que. E eles até colocam aqui que esse rendimento adicional eles entendem que é bom para o fundo, para o cotista, né? Ele poder reinvestir no próprio fundo, qualquer outra coisa. Não tiveram nenhuma movimentação de locatários esse mês. O fato das vendas, né, acabou diminuindo a vacância, mas essa vacância diminui porque vendeu o ativo que estava com vacância, então você acaba diminuindo a vacância no portfólio como um todo, mas não porque você alugou, em si porque você tirou a BL vacante do fundo. Falando aqui sobre algumas tratativas comerciais, falando aqui tem atualmente áreas vagas, estão em discussão aí a Torre Jatobá e 5 andares do Guaíba, e esses 5 andares do Guaíba a gente já vem falando nele há alguns meses. E eles até falam aqui, ó, que tem levado mais tempo que esperávamos por ser um órgão estadual quem está alugando, né? Então, aqui a gente sempre lembra dos Correios, né? Os Correios trazendo problema em alguns fundos, e aí quando tem estatal no meio, a gente sempre fica de cabelo em pé. Teve durante o mês aí reajuste de 3.500 metros quadrados de ABL, pouca coisa se a gente for comparar com o tamanho da ABL do fundo. O fundo tem atualmente aí 2,7 de alavancagem, bem tranquilo, sem problema nenhum. O fundo tem caixa, inclusive. Olha o preço que o portfólio está sendo negociado, R$ 8.000, assim, não tem muito cabimento. O aluguel médio do portfólio de 79, eu achei isso aqui baixo. Eu achei baixo, né? Não é. Se a gente for pegar outras lajes, o valor é um pouco maior. A gente só lembrar, o FAT N11 é mais de 130, o próprio PVBI também são. Que eu achei bem baixo o preço médio. Falando aqui, pessoal, sobre a questão de conclusão das vendas, aqui não tem nada de novo em relação ao mês passado. Nada de novo, então é um ponto. Assim, na verdade, eles só estão comentando se eu tomar um café aqui. Nada de novo, assim, é o mesmo, se vocês pegarem o mesmo texto, aqui só dando uma ênfase aí nos processos mais para mostrar a gestão ativa do portfólio. E aqui também a mesma coisa, falando daquilo eu expliquei bem o mês passado sobre a estratégia do fundo de reciclagem do portfólio e que provavelmente novas vendas virão. Então eu não tenho nada de novo aqui. Então aqui que a gente vê, né, o resultado que é distribuível 2,12, distribui 85. Olha para quanto foi a reserva, pessoal. O fundo está com uma reserva de 3,73. Com essa reserva que ele estava aqui, eu estava estimando que ele iria pagar por volta de 1,20. Com essa reserva aqui, aumentou mais de R$ 1, eu acredito que vai ser mais de R$ 2 o pagamento. Então você, cotista do HGRE, espere aí mais de R$ 2 por cota, tá? Vai ser um baita de um pagamento um mês que vem. Isso é muito bom. E aí tem um ponto, pessoal, que tem algumas gestoras, eu quero voltar para mim aqui, tem algumas gestoras que preferem que nesse caso não daria porque a venda foi bem no último mês para distribuição. Mas tem algumas gestoras que fazem essas vendas, em vez de distribuir tudo de uma vez, distribuem ao longo do semestre. O próprio Gary, o próprio Pedro no Gary comentou isso, que ele prefere não pagar tudo de uma vez, distribuir para manter previsibilidade. Porque a gente sabe que grande parte das pessoas entram no fundo imobiliário por causa dos dividendos. Aí isso aconteceu com a LZR lá em 2022, se eu não me engano foi 2022, 2023, com a venda do Clariat, se eu não me engano, que o fundo pagou R$ 5 por cota, e aí um monte de gente comprou a cota achando que esse seria o novo normal, e aí no mês seguinte voltou para os 70 centavos, e as pessoas se decepcionaram, mas não entenderam que era um motivo de recorrente. E de fato, pessoal, quando você vê um fundo que vem pagando 85 centavos
subir para mais de R$ 2, isso acaba impactando para o cotista. Para quem não é cotista e só olha dividendo. Mas nesse caso não tinha muito o que fazer, porque a venda foi agora, então o resultado foi reconhecido praticamente no último mês. Então o fundo tem que distribuir, não tem jeito. Aqui você vê, o fundo tá tranquilo, veja, ele tem 82 milhões em renda fixa, tem que pagar 49 milhões, então ele está muito tranquilo em relação aos pagamentos. Ele tem alguns recebimentos ainda para reter nos próximos 12 meses, ou seja, o fundo tem um não recorrente aí frequente, pelo menos no próximo ano, o que dá, e não só no próximo ano, mas passando do próximo ano, o que dá uma previsão, uma tranquilidade aí para o fundo manter os 85 centavos, inclusive até continuar com os pagamentos extraordinários aí nos próximos semestres. Alavancagem também bem tranquila, e até mesmo porque, pessoal, o que o fundo gera de resultado excedente, né, dos 5%, ele ainda pode usar isso para amortizar, ou seja, ele não precisa nem do caixa para fazer isso. Então ajuda, quer dizer, ele vai precisar em alguns momentos, mas ajuda a não necessitar de tanto caixa, porque o próprio 5% já ajuda isso. Aqui os ativos, a gente não tem nada de novo do que que eu apresentei o mês passado para vocês. Os ativos hoje do fundo, o Guaíba aí a maior parte de vacância, depois o Jatobá, o Transatlântico e o Teleporto. E a Martiniano, né, que tem um pouquinho de vacância. O fundo nenhuma mudança, sem movimentação, sem mapeado, né, nem saída nem entrada. Parte de estratégia comercial, como a gente já falou, tem algumas minutagens, isso não mudou em relação ao mês passado. Carteira de fundo imobiliário dele, basicamente fundos de tijolo, né, o JSE, Core, o SARI 11 que tem dois ativos, né, de lajes, né, que o BTLG eu não sei o que vai fazer com eles. Mas a participação é muito pequenininha, então nem é significativo. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo desse mês e até o próximo vídeo.